Analistas apontam os principais riscos de conflito em 2020. Todos os anos, o Centro para a Ação Preventiva do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos pede a especialistas em política externa, segurança e defesa para fazerem uma lista dos piores conflitos armados em andamento ou em potencial, as possibilidades de escalada no próximo ano e o impacto internacional. Para 2020, foram citados 13 conflitos, com destaque para o risco de um grande atentado terrorista contra os Estados Unidos, cometido ou inspirado por uma organização estrangeira, como a Al-Qaeda ou o Estado Islâmico, um ataque cibernético à infraestrutura do país, inclusive ao sistema eleitoral, que pode partir da China, da Rússia, do Irã ou da Coreia do Norte, e um confronto entre os Estados Unidos e o Irã ou seus aliados. Nesses casos, o impacto seria enorme e a probabilidade é considerada moderada. Com o colapso das negociações de desnuclearização, a ameaça de mais uma crise grave na Península Coreana, especialmente se o regime comunista da Coreia do Norte retomar as provocações, os testes nucleares e de mísseis de longo alcance capazes de atingir o território continental dos Estados Unidos. A Coreia do Norte estabeleceu o fim do ano como prazo limite para avanços significativos e a suspensão, ao menos parcial, das sanções internacionais a seu programa nuclear. Um enviado especial dos Estados Unidos foi à Coreia do Sul nessa semana, na expectativa de se reunir com representantes norte-coreanos na zona desmilitarizada entre as duas Coreias. Sem sucesso, foi a China a principal aliada da ditadura stalinista de Pyongyang. Em plena guerra comercial com o governo Donald Trump, a China pode usar a carta norte-coreana nas negociações, assim como os Estados Unidos estão apoiando o movimento pela democracia em Hong Kong e denunciando a internação de 1 milhão de muçulmanos do povo uigur em campos e centros de reeducação na província de Xinjiang. A tensão também pode aumentar no Mar do Sul da China. O regime comunista chinês reivindica a soberania sobre 90% do espelho d'água do mar, o que já foi rejeitado pelo Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas, a Corte Internacional de Haia. Beijing tem disputas territoriais na região com Brunei, as Filipinas, a Indonésia, a Malásia, Taiwan e o Vietnã. Os Estados Unidos defendem o direito de livre negociação pelo que consideram águas internacionais. A guerra híbrida da Rússia contra a Ucrânia, que já matou mais de 13 mil pessoas, está no centro do processo de impeachment do presidente Trump, pode deteriorar ainda mais a situação no leste da Ucrânia, onde a maioria da população é etnicamente russa. No Triângulo Norte da América Central, as crises econômica e de segurança pública em El Salvador, Honduras e na Guatemala podem deflagrar novas ondas de imigração com caravanas de miseráveis marchando rumo à fronteira sul dos Estados Unidos. Com menor impacto, mas maior probabilidade, os especialistas temem um aumento da violência do crime organizado no México, mais violência política no Iraque, com a piora da situação econômica, que deflagrou uma onda de protestos com mais de 500 mortos, e o aumento do conflito sectário entre xiitas, sunitas e curdos. Também falam numa possível escalada de violência entre os curdos e a Turquia, que invadiu a região curda do norte da Síria. O regime ditatorial da Síria, apoiado pela Rússia e o Irã, deve intensificar os ataques para reconquistar a última região do país ainda em poder de rebeldes, na província de Idlib, onde milícias extremistas muçulmanas ligadas à rede terrorista Al-Qaeda resistem com o apoio da Turquia. Nos últimos dias, houve bombardeios violentos da Síria e da Rússia na região, com mais de 50 mortes. No Afeganistão, a milícia fundamentalista dos Talibã deve aumentar as ações contra o governo para pressionar os Estados Unidos a fazerem um acordo e retirarem as forças internacionais do país. A infiltração do Estado Islâmico no Afeganistão cria um problema adicional no sul da Índia. A crescente discriminação dos muçulmanos pelo governo nacionalista hindu da Índia aumenta ainda mais a tensão entre a Índia e o Paquistão, duas potências nucleares. Este conflito fui eu que acrescentei. Na Venezuela, com a deterioração cada vez maior da economia, a instabilidade política deve se agravar, levando ao aumento dos protestos e da repressão do regime chavista do ditador Nicolás Maduro. Mais de 4 milhões de venezuelanos já fugiram do país e o total pode chegar a 6 milhões, o que superaria a crise de refugiados causada pela guerra civil na Síria.
mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.